Vamos se pôr de pé e vamos ler a palavra do Senhor que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro de Isaías, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Livro de Isaías, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler. Parte do versículo 1. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta a tua Bíblia para o alto. Paizinho amado, te adoramos na beleza da tua santidade. Aqui está a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta. E eu te peço nesta noite, meu Pai, aleluia, que aquilo, meu Pai, aleluia, que o Senhor queira, meu Pai, que seja falado, que o Senhor traga a minha memória, meu Senhor da glória. Que o Senhor traga a minha memória, meu Pai, aleluia, que não seja aumentado e nem diminuído, meu Pai, mas que a verdade seja falada, meu Pai. Se porventura quiser algo da vida, da minha mente, do meu coração, da minha carne fraca, que o Senhor paralise esse corpo, que o Senhor trave a minha língua neste lugar, meu Pai, para que somente haja espaço, meu Deus, para aquilo que o Senhor queira falar com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, Glória a Deus. Fique à vontade, aleluia, desocupe a sua mão e sentir no seu coração, exalte o nome do Senhor. Deus abençoe poderosamente, aleluia, você que nos visita nesta noite. Isaías é escolhido e consagrado, aleluia, para o profeta. Essa mensagem, amada igreja, ela começa, aleluia, Jesus, com uma visão tremenda, a qual, aleluia, Jesus, o profeta Isaías, aleluia, estava ali, aleluia, Jesus, contemplando e vendo que a glória do Senhor estava, aleluia, Jesus, estava, aleluia, Jesus, enchendo, aleluia, aquele lugar onde ele estava, aleluia, Jesus. Ele fala, aleluia, que a glória encheu tanto que os umbrais da porta começaram a se mover. Irmão, o que são os umbrais? Aleluia, Jesus. É a parte da sua porta que tem aquela parte da madeira. Então aquilo ali estava sacudindo. Para você ver, aleluia, Jesus, tem uma passagem na Bíblia que quando, aleluia, a glória do Senhor estava, aleluia, Jesus, entrou naquele lugar. Então, aleluia, no tempo que foi consagrado para o Senhor, o tempo que foi construído, aleluia, pelo Salomão, ninguém entrava e ninguém saía. Não havia espaço senão para a glória do Senhor que estava naquele lugar. Da mesma maneira, aleluia, Jesus, Isaías estava contemplando algo tremendo, aleluia. Ele descreve, aleluia, que os serafins estavam, aleluia, acima dele, e cada, aleluia, Jesus, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. Era uma visão tremenda, aleluia, Jesus, que, aleluia, aos olhos humanos é algo impossível, só que, aleluia, o Senhor estava mostrando para ele, porque, aleluia, naquele exato momento, o Senhor tinha algo para entregar para Isaías. Naquele exato momento, o Senhor tinha algo, aleluia, para entregar, e um grande chamado, aleluia, na vida desse profeta, aleluia. E aquele serafim estava, aleluia, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Da mesma maneira, você que está aqui hoje, aleluia,
já está ensaiando para aquele grande dia cantar, aleluia, no céu, na glória, com o corpo transformado, vem do aleluia, serafim, vem dos querubim, vem dos anjos do Senhor também, aleluia, adorando ao Senhor, aleluia, também falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Não vai ser de uma maneira, aleluia, de palavras vazias, mas vai ser com amor, vai ser com adoração, porque lá não vai haver tristeza, lá não vai haver choro, não vai haver pranto, somente, aleluia, a alegria do Senhor na nossa vida. E naquele momento o Senhor, aleluia, Jesus foi até Isaías, a glória do Senhor estava cheia. Perceba que se criou um cenário ali, os serafins estão lá. Aleluia, Deus. É coisa mais difícil, amada igreja, um serafim descer, porque eles ficam, aleluia, Jesus ao redor de Deus. Glória a Deus. Mas ali estava, porque o Senhor estava ali. Aleluia. E por uma alma, onde você estiver, o Senhor vai lá pessoalmente te resgatar. Glória a Deus. O mundo pode te desprezar, mas aleluia, pelo valor que tem na tua alma, o próprio Deus vai descer com grande poder e grande glória. E aonde ele descer, aleluia, vai encher o lugar de glória. Não vai haver espaço mais para nada, somente para a transformação, somente para a palavra, somente, aleluia, para aquilo que o Senhor veio fazer, aleluia, na minha, na tua vida, aonde você estiver, Deus vai lá te resgatar. Xalapacala mandará. E dessa mesma maneira, amada igreja, um dia, aleluia, Jesus, eu tive esse encontro, e você vai entender onde que essa palavra vai se encaixar. Um dia eu tive esse encontro, aleluia, na minha vida, em que o Senhor, aleluia, foi lá para fazer um resgate da minha vida e da minha alma. Para quem não sabe, aleluia, Jesus, Santo Deus de poder e glória, eu me criei aqui neste lugar, amada igreja. Me criei aqui neste lugar, havia um flutuante, aleluia, daquela banda de lá, aleluia, Jesus, em que, aleluia, Jesus estava e morava, aleluia, Jesus, com as minhas irmãs, aleluia, Jesus, e o meu irmão, dois já partiram para a glória, aleluia, mais velho e mais novo, o Senhor recolheu. E, amada igreja, aconteceu, aleluia, Jesus, no meio da minha família, uma grande destruição familiar. Meus pais se separaram, aleluia, Jesus, foram embora para Manaus e nós ficamos aqui. Tudo pequenininho, amada igreja. 5, 6, aleluia, Jesus, 8, 10 anos de idade. 4 crianças vivendo numa casa, sem pai e sem mãe, num flutuante aqui nesse lugar. E nós passamos muita fome, amada igreja. Aleluia, Jesus, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Muito cedo, aleluia, Jesus. E também, aleluia, Jesus, estudei aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. E tinha às vezes, amada igreja, que nós estávamos ali, aleluia, Jesus, com muita dor no estômago, porque não tinha o que comer. Às vezes, aleluia, Jesus, tinha uma farinha, a gente torrava ali, aleluia, Jesus, dava um bocadinho para o outro. Às vezes não tinha nada, a gente dava para o menorzinho, o Augusto, que ele já partiu, porque, aleluia, Jesus, ele era o menor. E tudo, amada igreja, aleluia, Jesus, a gente, aleluia, dependia da ajuda das pessoas. Algumas pessoas, aleluia, Jesus, nos ajudavam, davam alguma coisa. E, aleluia, Jesus, eu me lembro, aleluia, que minha mãe, ela vinha, aleluia, uma vez por mês. E quando ela vinha, meu Deus, era um desespero muito grande. Porque eu gritava, eu chorava, eu queria entrar na bolsa que ela trazia para ela me levar. Porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. E eu comecei a trabalhar muito cedo, mano, muito cedo. Com 8, aleluia, 9 anos de idade. Antigamente, aleluia, Jesus, eu não sei se ainda existe aqui. Mas, você mostrava bicho, não é? Pegava o jacaré, preguiça, cobra, e mostrava para os turistas ali, tirar uma foto, a gente colocava a mão assim, aleluia, Jesus, para eles darem alguma coisa para nós. Aleluia, Jesus. E a partir dali, amada igreja, nós fomos, aleluia, trabalhando, eu e todos os meus irmãos ali, né? Dessa maneira, pedindo, aleluia, ajuda das pessoas, aleluia, Jesus. E, amada igreja, eu não conhecia o Senhor, não sabia. Eu lembro que nós tínhamos uma imagem, aleluia, Jesus. Lembra aquela imagem da Santa Ceia? Ficava ali na parede, aleluia, onde nós rezávamos, aleluia, Jesus. Ali naquele momento, eu não conhecia, eu não sabia o que era oração.
E ali, amada igreja, São Deus de poder e glória, naquela vida sofrida. Aleluia, Jesus. Às vezes, aleluia, Jesus, meus pais vinham de barco, passaram direto para a festa. E nós ficávamos lá no flutuante. Não iam ver nós, não iam olhar nós. E aquilo me machucava profundamente. Aleluia. Meus amados irmãos, e nós fomos crescendo, aleluia, Jesus, desta maneira. Eu era uma pessoa muito tímida. Quem se lembra, aleluia, Jesus, pode falar que eu não falava nada. Eu tinha medo das pessoas. Quando eu chegava dentro da sala de aula lá, eu sentava lá e ficava calado da mesma maneira. Eu voltava para casa. Não sabia me expressar, tinha medo das pessoas. Aleluia, Jesus. E, aleluia, Jesus, o meu coração, aleluia, só Deus sabia como é que estava. Aleluia, devido a toda aquela situação que, aleluia, eu havia vivido, eu estava crescendo com um trauma na minha vida. Né? Aleluia, um trauma, aleluia, porque por várias vezes eu tinha visto, aleluia, Jesus, brigas, aleluia, entre os meus pais, brigas mesmo, aleluia, Jesus, ele chegou a machucar, aleluia, minha mãe por várias vezes, e às vezes eu pegava, aleluia, uma vassoura, aleluia, para atacar nele, ele empurrava em nós, então, foi uma coisa muito triste, e eu cresci com esse trauma, então eu tinha medo, aleluia, Jesus, das pessoas, aleluia, porque eu vi isso na minha própria família, aleluia, Jesus, meu pai, aleluia, Jesus, fazendo isso, aleluia, Jesus, comigo e com os meus irmãos. E, Senhor Deus de poder e glória, mas, aleluia, eu tinha muita saudade da minha mãe. Eu tinha muita saudade da minha mãe. Aleluia, eu sempre fui muito apegado, aleluia, com a minha mãe. Então, eu queria sempre, então era muito difícil. A minha mãe até falava às vezes, aleluia, Jesus, que às vezes ela nem queria vir porque, aleluia, Jesus, eu fazia muito escândalo, porque eu queria ir embora. Eu queria que aquele sofrimento acabasse. Eu não queria mais sentir fome, eu não queria mais sentir aquele desprezo. Eu não queria mais sentir aquela dor no meu coração. Eu queria ter uma família. Eu queria ser uma pessoa, aleluia, para crescer com pai e com mãe, viver uma vida normal. Só que, aleluia, Jesus, eu não tive isso. E um dia, aleluia, Senhor Deus de poder e glória, as minhas irmãs saíram, eu fiquei. E quando elas voltavam, aleluia, Jesus, elas voltaram com uma alegria. Elas falavam, aceitei Jesus, mas quem é esse Jesus? Eu não sabia, amada igreja. Quem é esse Jesus? Mas elas voltaram, aleluia, com uma alegria tão grande. E eu me lembro, aleluia, Jesus, elas aceitaram Jesus, aleluia, Jesus, na igreja de Deus e Amor. E aí, aleluia, Jesus, naquele momento, elas vieram, quando você aceitava Jesus lá, eles ganhavam LP, aleluia, Jesus, né? Quem lembra o que é LP, aleluia, Jesus? É aquele disco grande. Você ganhava. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu também quero ganhar um. E aí no dia seguinte, amada, eu vou aceitar esse Jesus, não sei quem ele é, mas eu também quero um disco desse. E no dia seguinte eu fui, amada igreja. Aleluia, Jesus. Era uma igrejinha tão simples, de madeira, aleluia, Jesus, mas cheia da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ali, amada igreja, aleluia, Jesus, para quem se lembra que antigamente aqui, aleluia, Jesus, era um gerador, 9 horas desligava tudo. Ficava na escuridão. E eu era pequenininho. E eu esperando lá o apelo, nem lembro que foi pregado. Esperando ali o apelo, e aí acabou a energia, desligado, já tinha passado 9 horas. Alguém perguntou, quem é o teu apelo lá? Eu me levantei no escuro lá, oraram por mim, e eu não ganhei o LP. Não ganhei, amado. Fiquei tão triste, porque eu só fui por aquilo. Aceitei a Jesus para ganhar um CD, aquele CDzão grande. E eu fiquei tão triste, não ganhei, mas ao mesmo tempo entrou uma felicidade na minha vida que eu não soube explicar. Eu esqueci daquilo. E aí eu comecei a ganhar vontade, eu todo dia ia para a igreja. Eu me lembro que eu tinha 2 calças. Uma eu lavava, com a outra eu ficava, nem sabia o que era doutrina, não conhecia nada, mas aquilo começou a me incomodar para me andar de calça. Aleluia, Jesus. Aí eu me lembro, aleluia, Jesus, que meu pastor uma vez, aleluia, Jesus, ele ia buscar, logo no início, ele ia buscar a gente de rabetinha, né? Tinha um rabetinha que ele ia embora, né? Buscar nós. Aí, aleluia, Jesus, uma vez eu fui tomar banho, aí não me deu vontade, aleluia, Jesus, de tomar banho de bermuda, eu tomei banho de roupa. Aí ele viu, ele contou o testemunho na igreja, olha, eu não ensinei para esse menino ainda a doutrina. Ele começou a chorar, mas, aleluia, eu vi ele tomando banho com roupa. É o próprio Espírito Santo que nos ensina. Glória a Deus. Né? E ali, amada igreja, aleluia, Jesus, nós vimos depois, aleluia, Jesus adoeceu, a Néia não pôde mais pegar nós, e aí nós começamos a vir de canoinha. Nós íamos para a igreja de canoinha, meu Deus, que tempo bom, hein? Lá pelo meio do mato, aleluia, Jesus encostava lá, dando glória e dando aleluia. Na amada igreja eu fui batizado com o Espírito Santo com questão, aleluia, Jesus, não lembro se foi, acho que foi umas 2, 3 semanas, não lembro. Eu só lembro, aleluia, que quando mandava dar glória eu falava muito alto.
E dava glória, 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 não queria nem saber. Quando pensar que não enrolou tudo, e eu fui batizado, não entendia nada, e comecei a falar uma língua que não era minha. Aleluia, eu tinha um mistério nos pés, amada igreja, muito tremendo. Aleluia, e ali, amada igreja, entrou uma felicidade no meu coração e preencheu aquele vazio que eu tinha. Quando a minha mãe, aleluia, já vinha, eu já não andava mais daquela, aleluia, já não me comportava mais daquela maneira. Eu já passei e fui a pregar para ela. Glória a Deus, né? Aleluia, porque a minha mãe estava, aleluia, Jesus no mundo. Aleluia, Jesus, eu queria também que ela alcançasse aquela felicidade que eu tinha no meu coração. E antes, quando eu estava no mundo, eu queria me embora deste lugar, amada igreja. Eu queria me embora, aleluia, Jesus, deste lugar, porque foi muito sofrido para mim, aleluia, Jesus, para minhas irmãs. E, aleluia, Jesus, mas quando, aleluia, Jesus, eu alcancei, aceitei a Jesus aqui neste lugar, eu já não queria mais ir embora. A gente remava todo dia com tanta felicidade, aquela canoinha de lá, amada igreja, e andávamos no escuro e ia embora. Nunca uma cobra nos picou, nem um animal peçonhento, nada. E todo dia a gente estava 6 horas ali para orar ao Senhor e buscar a presença de Deus. Uma felicidade muito grande. Todos os dias, aleluia, buscando a presença do Senhor. E chegou um tempo, amada igreja, aleluia, Jesus, que aqui, aleluia, Jesus, tinha até a 4ª série. E quem quisesse estudar, terminar os estudos, tinha que ir para Manaus. Não tinha. Não tinha, aleluia, 5ª série aqui neste lugar. Aleluia, a escola, ela é muito humilde. Eu lembro que era uma sede, colocava umas cadeiras sem dividir por turmas. Primeiro, segundo, dessa maneira, né? Então era uma coisa muito humilde, mas quem quiser estudar tinha que ir. Então a minha mãe veio, um dia ela falou bem assim, aleluia, porque ela não tinha lugar para nos levar, ela não tinha casa, né? Aconteceu, aleluia, foi uma destruição familiar tão grande, né? Que, aleluia, meu pai vendeu a casa em Manaus, né? Aleluia, Jesus, ela assinou um papel e não leu, e ele, aleluia, Jesus, ficou com todo o dinheiro e não deu nada para ela. Então ela não tinha como levar, aleluia, nós, então ela foi enganada. E aí, amada igreja, são Deus de poder e glória, mas ela falou assim, meus filhos, um dia eu volto para buscar vocês, eu vou trabalhar, eu vou construir uma casa. E um dia, amada igreja, realmente, aleluia, ela voltou para nos buscar. Aleluia, eu já era adolescente, e eu não queria ir embora, deste lugar. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, Jesus, eu queria continuar, né, com aquele amor, com aquela glória, com aquela graça. Aleluia, Jesus, sentindo a presença de Deus neste lugar. Aleluia, nós tínhamos uma vida muito humilde, amada igreja. Aleluia, Jesus, naquela época não tinha eletricidade para aquela banda de lá. Também não tinha, aleluia, eletricidade, ela luz de vela, não é? Aleluia, então era uma vida muito humilde. Aleluia, Jesus, sem televisão, sem nada. Aleluia, São Deus de poder e glória. Aleluia. E aí quando ela veio, a amada igreja nos levou para Manaus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, eu não conhecia a cidade, não sabia o que tinha, aleluia, Jesus, e, aleluia, Jesus, nós continuamos na presença de Deus por um tempo, aleluia, Jesus, eu não lembro com que idade, eu creio que foi com 11, 12 anos que eu cheguei em Manaus, e ali, amada igreja, eu já pregava a palavra de Deus, era uma bênção, uma criança que pregava o evangelho, e era muito usado na presença do Senhor, nos dons, só que, amada igreja, aleluia, Jesus, eu fui laçado, aleluia, Jesus, Satanás preparou um laço, né? E eu me afastei da presença do Senhor na cidade. Fui conhecendo tudo que tinha lá, meu olho já olhou e não desviou do pecado. Eu comecei, aleluia, Jesus, o que me tirou da presença de Deus foi um aparelho chamado televisão, amada igreja. Eu, aleluia, Jesus, orava todo dia, só que não vigiei. Então não adianta você orar muito e não vigiar. E ali, amada igreja, aleluia, Jesus, nós não tínhamos televisão em casa, mas a vizinha tinha. E ali, quando meu olho bateu naquele aparelho ali, não quis tirar mais, já bateu. E ali, amada igreja, Deus de poder e glória, foi começando já 1, 2. Eu sentia a cobrança, e depois aquilo ficou natural para mim, eu já assistia normal. Então, eu já não tinha mais nenhum temor. E eu comecei a faltar aos cultos. Quando meu pastor foi atrás de mim, eu já estava desviado, já estava fora do mundo. Amada igreja, entrou um espírito de rebeldia na minha vida, né? Por isso que a palavra fala, aleluia, o último estado daquele leão será pior do que o primeiro. Eu era uma pessoa calma, tranquila, mas, amada igreja, a pessoa que eu comecei a me tornar a partir dali foi completamente diferente de como eu era. Aleluia. Entrou um espírito de rebeldia, amada igreja, na minha vida, que eu comecei, aleluia, a responder para minha mãe, comecei, aleluia, a ser uma criança, um adolescente rebelde, comecei a querer sair, aleluia, Jesus, não aceitava opinião, não aceitava nada, aleluia, São Deus de poder e glória, meu Deus,
aleluia Jesus, aleluia Jesus, apanhei muito, amada igreja, apanhei muito, mas eu merecia, porque eu comecei a responder mesmo. Sabe aquelas crianças que não queriam nem saber? Aleluia, minha mãe falava, eu não queria nem saber, ia-me embora. Ele queria fazer, aleluia Jesus, aquilo que eu queria, e sair da presença do Senhor, amada igreja. O inimigo, aleluia, me laçou, e eu saí. Quando meu pastor me procurou, até para ele, aleluia Jesus, eu respondi. Eu disse: agora que o senhor veio atrás de mim, por que o senhor não veio antes? Passou muitos dias, não vou voltar mais para a igreja. Eu respondi com muita grosseria mesmo com ele, com muita grosseria, né? Aí ele olhou para mim, nem me reconheceu. Está bom, meu irmão, Deus te abençoe. Ele viu que não ia dar conversa, ele já tinha tomado decisão. Então, quando uma pessoa toma uma decisão, não adianta. Você vai lá querer, aleluia, tentar voltar, mas ela já colocou isso no seu coração. Então, amada igreja, a primeira coisa que eu fiz, cortei todas as minhas calças. E a partir dali, amada igreja, aleluia Jesus, a minha vida começou a mudar. Aleluia Jesus, com 14 anos de idade, 14 para 15, eu, aleluia Jesus, estava muito rebelde, queria fazer aquilo que eu queria dentro de casa. E teve uma briga muito grande dentro de casa, aleluia Jesus, né, entre família. E ali, amada igreja, eu disse: não vou ficar mais nem um minuto nesta casa. Peguei todas as minhas coisas, amada igreja, e saí daquela casa. Aleluia Jesus, na minha, aleluia Jesus, desobediência, e aleluia Jesus, eu queria fazer aquilo que eu queria e ninguém me parava. E eu saí da casa da minha mãe, amada igreja, foi aí que eu entrei no mundo. Fui morar de aluguel. E eu falei um dia que eu estava lá: nunca mais eu volto para esta casa, nunca mais eu ponho os pés aqui. E foi-me embora, amada igreja. E ali, amada igreja, aleluia, aluguei, aleluia, um quarto pequeno. E foi ali, amada igreja, onde, aleluia Jesus, eu comecei, aleluia Jesus, a beber. Comecei, aleluia Jesus, sabe aquela coisa de amigo? Ah, prova aí, prova aí. Para você ser aceito, eu queria ser aceito, aleluia, pelas pessoas ao meu redor. Eu experimentei. E desse experimentei, não parei mais. O alcoolismo, amada igreja, aleluia, me laçou de uma maneira tremenda, porque quando eu estava, aleluia, com as pessoas, eu encontrava felicidade. Quando eu estava, aleluia, com aquelas pessoas ali numa rodada de mesa, de bar, eu tinha felicidade, eu era feliz. Mas quando eu chegava dentro da minha casa, toda a tristeza estava lá, toda a depressão, aleluia, todos os problemas vinham me assolar, aleluia Jesus, e eu não tinha paz. Eu comecei a ser perturbada, amada igreja, aleluia, por demônios. Os demônios, aleluia, vinham, aleluia, Jesus, me afrontar diretamente. Aleluia, Jesus, era só eu deitar e vinha aquela mão, aleluia, para me engasgar, e eu ficava desesperado. Ficava desesperado, amada igreja, porque eu não tive mais paz. Aleluia. E aleluia, Jesus, para mim conseguir dormir, aleluia, eu lembro que eu tinha uma Bíblia. E eu colocava essa Bíblia, aleluia, Jesus, debaixo do travesseiro. E um voto do livramento que eu tinha. E quando, aleluia, vinha aquela coisa, aleluia, Jesus, que me pegava, aleluia, Jesus, ali eu perdia todas as forças, mas, aleluia, eu pegava aquele voto de livramento e ela não conseguia nem abrir o olho e tocar naquela coisa e ir embora. Para vocês terem noção, foram anos e anos, amada igreja, de sofrimento dessa maneira. E eu já estava acostumado com aquilo, eu conversava com os demônios: o que vocês querem comigo? Me deixem em paz. Eu não aguento mais. E eles só riam, amada igreja, e continuava, puxava o meu pé, puxava a minha mão, vinha me engasgar. E eu falava: me deixe em paz. Mas eu sabia o motivo, amada igreja, daquilo todo. Eu tinha me afastado da presença do Senhor e era conhecedor da palavra de Deus. E nesse mundo, amada igreja, são Deus de poder e glória, de tudo que você possa imaginar, eu provei deste mundo, de tudo que tem neste mundo, amada igreja, tudo eu provei. Essa carne, aleluia, se enlaçou, aleluia, nesse mundão. Então eu conheço de tudo um pouco, meu amado irmão. Drogas, prostituição, bebidas, de tudo. Eu estava, aleluia, laçado ali numa lama que eu não conseguia sair. E eu era aquela pessoa, amada igreja, que gostava, que vivia de aparência. Aquela pessoa, amada igreja, que queria se aparecer para os outros, que queria ser melhor do que os outros, que tinha, aleluia Jesus, se eu tivesse, aleluia, R$1.000, não vai pagar nada, eu pagava tudo para todo mundo, e só saía quando, aleluia Jesus, terminava o meu dinheiro, amada igreja, bebidas e bebidas e bebidas. Eu já começava a beber no meu trabalho.
E eu ganhava muito bem, amada igreja. Ganhava muito bem, mas quando eu chegava em Manaus, eu pegava um carro, atravessava a ponte, ia para outro lugar, ia para uma festa, onde tinha lugar eu estava lá. Onde tinha festa eu estava lá. Eu perdi a conta de quantos celulares, amada igreja, eu fui roubado. De quantas vezes, aleluia, as pessoas se aproveitavam, aleluia, porque eu estava, aleluia, Jesus bêbado. Às vezes eu esquecia, eu pensava que não já era. E eu sempre falava, levar, eu vou comprar o melhor. Levar, eu vou comprar o melhor. Sempre aquela soberba no meu coração, aleluia, de não ficar por baixo, mas de maneira nenhuma. Vou comprar o melhor. Aleluia. A minha casa, amada igreja, aleluia, Jesus, não faltava bebida se você abrisse a minha geladeira. Não faltava. Era ali, aleluia, Jesus, que eu encontrava uma felicidade. Era ali, aleluia, Jesus. E quando eu estava sozinho, que eu estava agoniado, eu sempre já, vamos para um lugar, vamos sair, vamos beber, vamos, aleluia, Jesus, para uma praia, vamos fazer alguma coisa. Eu sempre estava dessa maneira, minha vida era essa. Mas eu sempre se lembrava daquela criança que tinha aceitado a Jesus. Toda vez, amada igreja, que eu estava naquela roda de bebida, eu começava a chorar. E eu me lembrava de como eu era feliz. E não tinha quase nada. Eu me lembrava, aleluia, da vida simples que eu tinha. E ali eu tinha tudo, tinha dinheiro, tinha pessoas ao meu redor, tinha bebida. Mas não tinha a felicidade que eu tinha quando não tinha nada. E aquilo, amada igreja, eu chorava. Eu me lembrava de quando o Senhor, aleluia, Jesus falava comigo. Eu lembrava de quando eu cantava na igreja. Eu lembrava daquele momento todo que eu tinha na presença do Senhor. Que eu saía pelas madrugadas, aleluia, daqui em vigília. E aquele momento vinha, minha memória começava a chorar. E eu falava, eu quero de novo. Eu quero essa felicidade de novo na minha vida. Um dia eu vou voltar para a igreja. Assim falava, um dia eu vou voltar. Um dia eu vou voltar para a igreja. Salamande comanaga supria. Abraço, remande comanaga soremandarai, aleluia. Foi uma vida muito sofrida, amada igreja. O Senhor me deu muito livramento, quase 18 anos nesta vida. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. Mas o Senhor me trouxe da morte. Aleluia. Eu sempre gostava de ir para a igreja, amada igreja. Eu sempre gostava, aleluia, de ir para a igreja. Aleluia, às vezes tirava um tempo e eu ia. E o Senhor sempre me chamava, filho, eu te amo, filho. Volta para minha casa. Eu tenho um plano muito grande na tua vida. Eu vou te levantar como um pregador da última hora. Quando estiver prestes a arrebatar o meu povo, eu vou te levantar e vou te levar para muitos lugares para você levar a minha palavra para anunciar, porque aleluia, Jesus, logo em seguida eu vou arrebatar a minha igreja. E eram promessas tão lindas, sabe, que eu me emocionava, mas eu era aquela pessoa, uma igreja de coração duro. Eu não chorava na presença das pessoas, aleluia, Jesus, ali para demonstrar, aleluia, Jesus, a fraqueza, aquela coisa de homem, sabe, coração duro. Mas quando eu estava na minha casa, meu Deus, era um chororô de depressão. E por dentro, aleluia, Jesus, eu chorava. Quando eu ouvia, eu baixava a minha cabeça, aleluia, Jesus. Mas por fora, aleluia, eu não queria demonstrar essa fraqueza para ninguém. E ali, amada igreja, Deus de poder e glória, chegou um momento, aleluia, Jesus, que, aleluia, Jesus, o Senhor falou de uma maneira diferente já. Tudo bem por amor, né? Tudo bem pela dor. Deus não vai abrir mão, aleluia, Jesus, de você. Aleluia, Deus. Chega um momento, aleluia, que essas oportunidades, elas acabam. E o Senhor está falando contigo, muda o teu comportamento, muda a tua atitude. Anacassura, eu tenho uma obra muito grande na tua vida, mas eu preciso que você dê espaço para mim trabalhar. E chega um momento que o Senhor fala, até aqui você foi, e chegou para mim. Chegou o momento, aleluia, Jesus, Senhor Deus de poder e glória, amada igreja. Eu fiquei 4 anos sem falar com a minha mãe. Depois que eu saí, aleluia, Jesus, de casa, 4 anos eu sentia falta da minha mãe, mas eu falei, nunca eu volto. Nunca mais, amada, 4 anos. E chegou um dia, aleluia, Jesus, o próprio Espírito Santo colocou no meu coração, eu olhei, mas eu não dependo mais de ninguém. Por que eu vou parar de falar com a minha mãe?
E um dia eu voltei a falar com a minha mãe, amada igreja. Depois de muitos anos, eu era uma pessoa, aleluia, Jesus, totalmente soberba, de coração endurecido. Glória. Totalmente, amada igreja, aleluia, Jesus, diferente. Você me olhasse no mundo, você, aleluia, Jesus, veria uma pessoa, aleluia, Jesus, você, como as pessoas falavam, esse daí vai direto para o inferno. De tão ruim que eu era, amada igreja. De tanto que eu perturbava as pessoas. E eu gostava de ter as pessoas na minha mão. Quando, aleluia, eu vi que a pessoa estava na minha mão, eu só fazia rir, aleluia, brincava, aleluia, com o sentimento das pessoas. Brincava, aleluia, para lá e para cá, aleluia, fazia aquilo que eu queria. Tudo, amada igreja, o inimigo ele me usava dessa maneira, para machucar as pessoas. Aleluia. O inimigo ele me usava, aleluia, Jesus, para trazer contenda, discórdia e briga. Eu era uma pessoa briguenta. Se você me olhasse, aleluia, torto, eu estava bebendo, já te marcava. Eu só saía de lá, aleluia, Jesus, quando aleluia, Jesus, ou aleluia, Jesus, eu brigava contigo ou tu brigava comigo, um dos dois, mas eu ia resolver. Mas se aleluia acontecer, já marcava aquela pessoa. Esse daí, aleluia, Jesus, não vai escapar essa noite. E eu levava esta vida, amada igreja, amargurada. E um dia, aleluia, minha mãe sempre orava por mim, me dava muito conselho, eu ouvia, aleluia, Jesus, entrava aqui e saía por aqui, aleluia, Jesus. Sabe esses folhetinhos que andavam na rua? Às vezes eu recusava, eles falavam assim, não quero, eu era grosso mesmo, não quero, aleluia, são Deus de poder e glória. E quando as pessoas faziam pelo para mim, aleluia, eu sentia tremendamente, aleluia, mas sempre, aleluia, endureci meu coração, porque eu não queria abandonar aquela vida maravilhosa que eu tinha. Vida de vaidade, de prostituição. Eu era vaidade em pessoa. Se você me visse lá no mundo da amada igreja, eu andava todo apertadinho. Tem aquelas roupinhas de moda toda rasgada, amada igreja. Meu negócio era mostrar o corpo. Meu negócio era mostrar, aleluia, Jesus, o corpo para as pessoas. E andava dessa maneira, meu Deus. Vaidade. Tudo. Aleluia, Jesus, andava de lente, dormia de lente, andava para todo lugar. Aleluia, Jesus. Ia para festa, trabalhava dessa maneira. Amada igreja, eu não fiquei cego pela misericórdia do Senhor que o Senhor teve. Mas teve uma irmã que me passou uma vez, ela disse, você vai ficar cego. E eu sabia que era por conta daquela lente. Chegou um tempo que meu olho ficou mais só sangue. Aquelas bolas de sangue ali, aleluia, eu sabia que era por conta daquilo, mas que você fala que eu abandonei. A minha vida era uma vida de aparência. Eu não queria mostrar como eu realmente era, um André de cara limpa, sem nada. Eu queria que as pessoas me vissem, aleluia, Jesus, daquela maneira como estava lá no mundo. Vaidoso, orgulhoso, que nunca estava triste, estava sempre por cima. Se acontecesse alguma situação, eu sempre dava uma maneira de, aleluia, virar ao meu favor. Mas chegou um momento, amada igreja, em que, aleluia, São Deus de poder e glória, eu caí nas mãos do Criador. E a palavra do Senhor fala, ai daquele que cai, aleluia, nas mãos do Criador. Horrenda coisa é cair nas mãos do Criador. Um dia, amada igreja, aleluia, o Senhor deu uma visão para minha mãe. E aquela ali, aleluia, São Deus de poder e glória, ela me via, aleluia, Jesus, numa cruz, eu pregado ali naquela cruz, e aquele demônio ria, e pegava um chicote, aleluia, Jesus, e tinha mão de ferro, começava a chicotear, começava a rasgar meu corpo, e ela, aleluia, Jesus, não aguentava mais olhar, e ela falou, Senhor, eu não aguento mais o sofrimento do meu filho, eu não aguento mais, o Senhor está mostrando isso para mim, aleluia, eu não aguento mais, meu Pai, essa vida que Ele está levando, aleluia, eu prefiro, aleluia, que o Senhor leve Ele para a glória. Se o Senhor tem um plano na vida dele, o Senhor, meu Pai, transforma e liberta, mas se o Senhor não tem nada na vida dele, leva para ti, prepara e leva. Uma mãe fez uma oração dessa maneira, e o Senhor viu a ousadia ali, amada igreja. Ali naquele momento, eu caí nas mãos do Criador. Quando eu caí nas mãos, amada igreja de Deus, aleluia, meu Pai, eu tinha, amada igreja, muita coisa. Eu não tinha amor à minha família. Eu só gostava da minha mãe, mas eu não tinha amor. A pai, a mãe, a irmãos, a ninguém. Eu tinha amor ao meu dinheiro e a tudo que eu tinha de bens materiais. Tudo.
igreja. Eu era uma pessoa tão arrogante, tão soberba, que se eu tivesse 2 ranchos e se alguém da minha família estivesse precisando, eu não dava. Não dava. Quando, amada igreja, aleluia, Jesus, eu caí nas mãos do Senhor, que o Senhor falou: tu tomou as tuas decisões agora. Até onde eu permiti agora sou eu. Agora é minha espada. Agora é meu anzol que está engatado. Quando o Senhor começou a puxar, amada igreja. Aleluia. Eu lembro, aleluia, que eu fiz uma viagem para Barcelos. Aleluia, Jesus. Quando, aleluia, Jesus, nós descobrimos, aleluia, Jesus, a minha irmã que estava com câncer, Andréia, mais velha. Ela, amada igreja, foi uma pessoa que deixou a infância para nos criar. Aqui. Aleluia, Jesus. Ela também era uma pessoa muito reservada. Ela deixou, aleluia, Jesus, de brincar, aleluia, Jesus, para nos criar. Então ela sempre foi muito fechada. Ela não dava problema para ninguém. E ela, amada igreja, segurou uma doença até onde ela pôde. Quando ela não pôde mais esconder. Quando nós, aleluia, da família, a minha mãe começou a desconfiar, porque ela não nos visitava, ela morava num lugar afastado. Então ninguém sabia, aleluia, o que estava acontecendo. Mas quando a minha mãe olhou um dia que ela viu, tem algo errado aí. E aí, amada igreja, aleluia, Jesus, ela já estava com câncer em todo o corpo. E nós se reunimos, aleluia, Jesus, ali, aleluia, eu me lembro. A Alessandra de Poder e Glória estava bebendo, pedindo cooperação para eu fazer tudo particular. Aleluia, Jesus. E, amada igreja, o Senhor me tirou da cidade. Eu viajei para Barcelos. E lá para onde a gente ia, aleluia, Jesus, era uma temporada de pesca, não tinha sinal de celular. A minha irmã faleceu, amada igreja, na Nagasaki, no dia 16, aleluia, Jesus, de fevereiro, de janeiro. E, aleluia, Jesus, eu não soube da notícia. Quando o meu celular, aleluia, entrou em área, quando a gente voltava para Barcelos para pegar um outro grupo, no dia seguinte a gente ia embora. Ficava uma semana fora, então não tinha área de nada. Então o mundo desabava, acabava, tinha guerra e ninguém sabia de nada. Quando a Maria começou a chegar a mensagem no meu celular, aí fica vendo aquele negócio de mensagem, né? Eu lembro que eu ficava olhando assim, alguém falou bem assim, aleluia, Jesus, meus pêsames pela morte da sua irmã. Eu não conseguia abrir meu celular. Eu estava ali pilotando aquela lancha, eu comecei a me tremer, comecei a chorar. Alguém olhou para mim, o que está acontecendo? Eu não conseguia falar. Alguém me tirou dali, aleluia, eu não conseguia abrir aquela mensagem. E ali, amada igreja, aleluia, quando eu fui ler, aleluia, realmente fui confirmar. Eu senti, aleluia, Jesus, que metade de mim foi levada. Porque, aleluia, Jesus, eu me lembrei, aleluia, Jesus, de toda a dor que nós passamos. Aleluia, Santo Deus de Poder e Glória. E ela estava ali. E um dia, aleluia, Jesus, ela falava bem assim para nós, como nós éramos crianças. Meus irmãos, um dia nós vamos crescer. Um dia nós vamos crescer e nunca mais nós vamos, aleluia, sentir fome. Um dia nós vamos crescer e nós vamos, aleluia, Jesus, nunca mais passar por essa situação. Um dia nós vamos crescer, aleluia, Jesus, e nunca mais, aleluia, sentir essa dor que nós sentimos de fome. E eu comecei a me lembrar, parece que passou tudo, aleluia, Jesus, ali na minha frente. E, aleluia, Jesus, um vazio, uma igreja que entrou dentro de mim, que eu não conseguia mais parar de chorar. E eu comecei a contender com Deus. Por que, Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor levou a minha irmã? Por quê? E eu queria abandonar aquela viagem, eu queria sair dali, eu queria voltar para Manaus, mas ela já tinha sido enterrada. Quando a notícia chegou, amada igreja, no meu celular, eu falei, aleluia, com a minha família. Eles falaram, André, tu não pode fazer mais nada. Termina essa viagem aí. Termina. E depois tu volta. Foi muito difícil, mas eu ficar 2 semanas todo dia eu chorar. Todo dia ali, aleluia, Jesus, por que, Senhor? Por que, aleluia, o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor não esperou eu chegar? Deus, amada igreja, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor sabia que eu não iria resistir. O Senhor sabia, amada igreja, aleluia, Jesus, que se eu estivesse em Manaus, aleluia, eu também iria junto. O Senhor sabia, aleluia, que eu não iria suportar aquela grande dor e que eu iria tirar minha própria vida. Xalabacai. E o Senhor me tirou, aleluia, porque lá onde eu estava tinha pessoas, aleluia, para me ajudar com palavra. E quando eu cheguei, amada igreja, já foi diferente. O André já não foi beber.
O André já foi procurar comida. E quando eu me lembro, descer na rua, Jesus, eu via minha mãe de longe. Eu comecei a chorar, abracei ela. E aquele abraço, aleluia, Jesus Santo, Deus de poder e glória, sabe? Como se fosse uma luz vindo na minha vida que estava só trevas. E eu chorava como uma criança. E nada preenchia aquela dor que eu estava sentindo. A dor da perca, aleluia, Jesus, da minha irmã. A Nagassore mandará. E eu comecei a sentir uma cobrança muito grande. Porque, aleluia, Jesus, quando eu estava no mundo, amada igreja, aleluia, eu só queria saber de beber. E eu comecei a refletir minha vida, meu Deus, eu não ia visitar minha irmã. Não ia saber como ela estava, não procurava saber. Só queria saber de beber, de droga, de prostituição. Só queria saber essa era a minha vida. E aí, amada igreja, sou muito poder e glória. Eu, aleluia, Jesus, me envolvi, aleluia, Jesus, com alguns relacionamentos muito destrutivos na minha vida. Quando eu caí nas mãos do Senhor, amada igreja, eu vim saber, aleluia, o que é o dor realmente. A minha irmã não morreu, aleluia, para vir para a presença do Senhor, não. O Senhor acabou com o sofrimento, porque ela sofreu muito. Hoje, quando eu olho, aleluia, Jesus, para a história dela e tudo, aleluia, Jesus, que ela passou desde criança. E foi um casamento destrutivo, amada igreja, que não foi da vontade do Senhor. E quando aquilo não é da vontade de Deus, amada igreja, não dá certo. E é por isso, jovens, vocês que estão aqui, vocês que vão casar, orem muito a Deus. Façam todas as coisas, porque casamento é para sempre. Alguém chegou um dia com ela e falou bem assim: esse casamento não é do Senhor. Só que já tinha sentimento no coração. Ela disse: não, eu vou casar. É assim. E foi destrutivo, amada igreja. Não foi permitido por Deus. E o Senhor recolheu os dois. Tem 3 crianças órfãs aí, porque não soube esperar no Senhor. Não tenha pressa. Aleluia, você vai levar para a vida aquela pessoa, só vai separar a morte ou se o Senhor levar. Então ore, faça a prova. Aqui tem muitos jovens, aleluia, que é para você crescer na presença de Deus. Deixa casamento lá para frente. Deixa ser no tempo de Deus. Aproveita esse momento para você se aprofundar nos mistérios de Deus. E ali, amada igreja santa, exaltada no nome do Senhor Jesus, quando eu caí nas mãos do Senhor, tudo começou a desmoronar. Começou a ir pela morte da minha irmã. Mas chegou um momento, amada, que eu voltei de novo para a beira de bar. E eu me envolvi com pessoas, aleluia, Jesus, Anagasai, que me enfrentavam já. Em várias brigas, amada igreja, eu me lembro que, aleluia, Jesus, toda briga que eu tinha era quebra, amada igreja. E, aleluia, Jesus, quando eu não tinha caído nas mãos do Senhor, eu saía bem, mas quando eu caí, eu comecei, aleluia, Jesus, a sentir. Agora tudo se voltou contra mim. Um dia, aleluia, pela porta, olha só, a pessoa conseguiu me acertar. Pegou uma faca da porta, aleluia, e me lançou. Mas ele acertou bem aqui, ó. Entrou. E eu, aleluia, só fiz olhar, a faca ficou ali balançando. Sabe a coisa mais natural do mundo? E cortada, eu peguei, puxei aquela faca e o sangue começou a espirrar. E ali, amada igreja, São Deus de poder e glória, aquela pessoa não foi morta pela misericórdia de Deus, amada igreja. Porque quando as pessoas viram, meu Deus, aleluia, santo, exaltado, em nome do Senhor Jesus. Numa outra briga, aleluia, Jesus, eu, aleluia, isso aqui, amada igreja, levei aleluia, Jesus, uma porrada bem forte aqui, isso aqui meu partiu. Aqui, ó. Pela misericórdia do Senhor, não ficou cicatriz, ficou só, aleluia, um pouquinho bem aqui dentro. E ali, amada igreja, fui para a polícia, foi aquela coisa, né, aleluia, aquela coisa extremamente desgastante, humilhante, que eu nunca tinha passado na minha vida. Estava passando. E tudo, aleluia, permitido por Deus, porque o Senhor tinha falado: você vai vir para a minha presença. E ali, amada igreja, aleluia, Jesus, foi um momento muito difícil para mim. Porque, aleluia, Jesus, eu comecei, aleluia, Jesus, a tentar me matar. Eu comecei, aleluia, a querer, aleluia, Jesus, eu não queria mais viver nesse mundo. Eu queria que aquele sofrimento acabasse. Eu queria que aquele sofrimento, aleluia, na minha vida acabasse, aleluia, Jesus. E quando, aleluia, Jesus, eu estava, aleluia, na minha casa, aleluia, estava costurado. Aleluia, Jesus, boca, aleluia, Jesus, aqui, estava costurado. E aí não conseguia me alimentar, não conseguia fazer nada, levei, aleluia, muito, pegaram umas ferramentas, me acertaram, amada igreja, aleluia, Jesus. E, aleluia, Jesus, meu corpo estava todo machucado, estava todo roxo e ponteado. E aí eu deitado numa cama, eu comecei a chorar.
E eu peguei uma faca. Eu peguei essa faca, amada igreja, aleluia, Jesus, e eu enfiar, aleluia, Jesus, a Nagasaki. Só que eu cheguei a encostar, aleluia, Jesus, e o inimigo veio lá. Veio falar no meu ouvido, ele falou bem assim: tá vendo só? Tua família te abandonou, teus amigos te abandonaram, todo mundo te abandonou. Xalamandará. Ninguém gosta de ti, não. Acaba com esse sofrimento. Acaba com esse sofrimento, aleluia. E eu comecei realmente a pensar: meu Deus, aconteceu tudo isso, ninguém da minha família veio me ver. Ninguém da minha família veio aqui, meus amigos me abandonaram. Todo mundo, aleluia. E Satanás falava no meu ouvido: acaba com esse sofrimento, tá vendo só? Ninguém te ama, ninguém gosta de ti, acaba logo. Eu comecei a chorar, aleluia. Mas eu não tive forças, aleluia, Jesus, de enfiar aquela faca em mim. E ali, aleluia, Jesus, eu ouvi uma outra voz. Toda vez que eu tentava tirar minha vida, amada igreja, vinha, aleluia, como se fosse um anjo, eu só sentia. E começava, aleluia, Jesus, a falar: nem sempre em nossa vida nós temos o que desejamos. Às vezes perdemos o que amamos e a imensa desilusão. Choramos a nossa perda e magoados em depressão caímos. Nos esquecemos do que ainda possuímos e a tristeza invade o nosso coração. Senhor Jesus, que eu não fique chorando o que perdi, mas que eu possa agradecer o que restou pra mim, que eu reconheça que sou abençoado, porque o que perdido podes bem me devolver, o que restou pode 1000 vezes multiplicar, porque eu sou o teu filho tão amado. E quando vinha, amada igreja, aleluia, do Senhor me colocava para ouvir, aleluia, esse louvor, aquilo entrava uma paz no meu coração, entrava uma paz na minha vida. E aleluia, Jesus, aquilo, aleluia, Jesus, aquela vontade, aleluia, de tirar minha vida já ia embora, já saía, aleluia, Jesus, amada igreja. Ninguém da minha família foi visitar, ninguém, mas eu precisava daquele desprezo, porque eu já estava na mão do Senhor, e a minha mãe sabia que ela não podia tocar aonde o Senhor estava trabalhando. Ela sabia, aleluia, Jesus, que eu precisava daquele desprezo, que daquela maneira que o Senhor iria me tratar na dor. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, aleluia, o Senhor está tratando uma pessoa, vai todo mundo cortadinho, ajuda daqui, ajuda dali. Quando o Senhor fala não, aleluia, Ele está nas minhas mãos, aleluia. A dureza de coração tem que ser quebrada. Esse vaso, aleluia, vai ser quebrado. Esse vaso vai ser esmiuçado. E o Senhor me quebrou, amada igreja, de dentro para fora. Eu fui quebrado, amada igreja, de dentro para fora. Quando, aleluia, eu caí nas mãos do Criador, eu senti toda a dor, aleluia, Jesus, e o Senhor permitiu, aleluia, que fosse daquela maneira. Aleluia, glória a Deus. Depois disso, amada igreja, Santo Deus de poder e glória, Aleluia. eu fiquei bom. Fui para a igreja. Hoje eu vou para a igreja. Quando eu entro na igreja, amada igreja, aleluia, tinha uma irmã, aleluia, Jesus. Ela olhou para mim e disse: João, tu mesmo aí. Eu disse: meu Deus, Deus vai falar comigo. Se lembra daquele dia? Se lembra daquele dia? Eu não tinha falado isso para ninguém, amada igreja, porque, aleluia, Jesus, eu não falava de maneira nenhuma meus sentimentos para ninguém, eu era fechado. Jamais eu ia falar que eu estava tentando me matar, jamais eu ia falar, aleluia, que eu estava, aleluia, naquele momento de sofrimento, de tristeza, não. Eu não me abria para ninguém da minha família. Mas aquela mulher que estava ali, aleluia, usada pelo Espírito Santo, falou: tu lembra daquele dia que tu estava lá, aleluia, deitado numa cama, que tu estava todo machucado, e que tu disse, aleluia, dessa maneira: a minha família me abandonou, os meus amigos me abandonaram, aleluia, todas as pessoas me abandonaram, aleluia, e eu tu falou assim: até tu, Senhor, me abandonou.
chorar por dentro, abaixei a cabeça, amada igreja, eu não tinha contado isso para ninguém. E ali, amada igreja, Deus de poder e glória falou bem assim: Deus não te abandonou. Ele estava lá do teu lado, colhendo as tuas lágrimas. Aleluia. No momento mais difícil da sua vida, aleluia, você pode pensar: meu Deus, agora eu não sinto a tua presença, o Senhor me abandonou, o Senhor se afastou de mim. Não, 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 aleluia. Ele está lá te consolando, Ele está lá enxugando as tuas lágrimas, Ele está te tratando. Você precisa passar, aleluia, para ser quebrado. Você precisa ser amassado, vai sentir dor, vai chorar, mas Ele vai estar lá para te ajudar. Ele vai estar lá, aleluia, para te abraçar. Ele vai estar lá, aleluia, para cuidar, aleluia, pela tua vida. O Senhor deu autorização, aleluia, para Satanás tocar na minha vida, mas não na alma, não no espírito. Pode tocar na carne dele, aleluia, pode machucar, só não na alma, no espírito dele, na alma, porque ele me pertence. Xalabacala, mandará, aleluia. Nenhum dia mais igreja, eu saí de uma festa na Nagaçu, e quando eu saí daquela festa, peguei um carro de aplicativo, aleluia. E ali, aleluia, quando eu peguei, aleluia, estava meio alcoolizado, mas estava ali no celular mexendo e não prestei atenção que aquele homem, ele desviou o caminho que era da minha casa, não prestei atenção. Mas eu sempre tinha um alerta, aleluia, Jesus. Eu estava no lugar, senti uma coisa assim: saia daqui, sai deste lugar. E aleluia, Jesus, eu obedecia. Quando pensar que não, eu só via notícia: matar alguém ali, assaltar alguém ali, aleluia. Chegou um certo ponto que eu olhei, aleluia, Jesus, eu olhei para o motorista e senti um alerta. Aí, aleluia, Jesus, deixei o celular e disse, olhei para o motorista e falou assim: não faça isso. Quando, aleluia, não faça isso, eu já sabia o que iria acontecer, aleluia, Jesus. Eu tinha sido sequestrado, meus amados irmãos. Alabacala mandará. E ali, aleluia, Jesus, Senhor Deus de poder e glória, Ele abriu, aleluia, Jesus, o retrovisor das duas portas, parou duas motos ali, aleluia, Jesus, e me puxaram, amada igreja, daquele carro com um facão no pescoço. Xalabacala mandecoma na caçuba. Naquele momento ali eu comecei a gritar desesperado, comecei a chorar, comecei a tentar lutar para sair, mas eu não conseguia. E aquela faca, mas ele começava a tirar tudo da minha vida, bem materiais, tudo que eu tinha. E ali, amada igreja Nagaçai, eu não sei explicar, mas eles não me mataram, amada igreja. A intenção era essa. E ali eles olharam para mim, me jogaram, eram aleluia 3 a 4 pessoas, me olharam para mim e eu chorava como uma criança. E você se lembra, aleluia, você acha que eu me lembro, irmão, o senhor se lembrou, não fez um concerto na hora, eu não me lembrei de nada. Se eu tivesse sido morto ali, amada igreja, eu estava no inferno. E ali, aleluia, um deles, aleluia, Jesus, que estava com um facão, aleluia, chegou perto de mim, com aquele facão, olhou, aleluia, e disse bem assim: deixa ele aí, deixa esse miserável aí, deixa, vamos embora, mas levamos tudo, deixa ele mesmo. E ali, amada igreja, eu não sabia onde eu estava, não fazia ideia. Comecei, aleluia, Jesus, pedir ajuda, socorro, meu corpo tremia muito. Aleluia, chegou, aleluia, Jesus, eu lembro que tinha um pouquinho as casas, aleluia, muito mato. E eu cheguei, aleluia, com uma pessoa como se fosse um sítio, era um guarda e pedi socorro, ali, aleluia, ali eu me joguei no chão. Alabacala mandecoma na caçupra. Xalabacala mandará, aleluia. E o Senhor permite, amada igreja, nós passarmos por situações avassaladoras, para nós entendermos, aleluia, que não é da nossa maneira. Se o Senhor te entregou um chamado, aleluia, você vai vir para a presença do Senhor, queira você ou não, aleluia, seja por amor, ou seja pela dor, aleluia. O Senhor já tinha determinado que eu viria, e cada reprovação que eu estava passando, ela estava aumentando, aleluia, gradativamente, aumentando, aleluia. E ali, amada igreja, me levaram, aleluia, Jesus, para a polícia, fez B.O., não lembrava quem era, e aí ficou olhando por aquilo mesmo. Irmão, você parou de beber de ir para a festa? Não parei. Uma das primeiras coisas que o Senhor fez foi me trouxe de volta para o bairro onde eu morava, porque eu morei distante da minha família. Porque, aleluia, Jesus, eu não gostava que se intrometesse na minha vida, então eu morei num lugar bem distante. Aleluia, São Deus de poder e glória.
E eu era festeira, amada igreja. Toda festa que eu fazia não dava certo. Era quebra-quebra. E eu era sempre expulso dos lugares onde eu morava. Sempre eu era expulso. Sempre. Perdi as contas de quantas vezes eu me mudei de um lugar. E ali, amada igreja, a minha última mudança, eu só tinha dinheiro para pagar, aleluia, um carro para se mudar. E aleluia, o dono falou que eu tinha que mudar. Fiz uma festa lá, meu Deus, que saiu fora de controle. E aí, aleluia, Jesus foi convidado a me retirar daquele lugar. E aleluia, conversando com a minha mãe, ela falou assim: meu filho, teu irmão tem uma casa, conversa com ele. Só que eu era muito orgulhoso, amada igreja. Eu tinha um orgulho no meu coração e uma raiva do meu irmão, porque aleluia, ele foi criado pelo meu avô. Então, ele teve toda a regalia, ele não passou fome. Só que eu e meus irmãos, nós passamos. Então, isso gerou uma revolta no meu coração, né? Então, eu não falava com eles. Não, com ele eu não vou falar de jeito nenhum. Não vou falar com eles, meu filho. Não, aí eu... Não, então fala, senhora, mas eu não tinha para onde ir, amada igreja. Não tinha para onde ir. E o Senhor já tinha determinado que aonde o Senhor iria me libertar. E aí, amada igreja, aleluia, Jesus, ele me alugou aquela casa, aleluia, Jesus, e foi para lá que eu fui mudar. Quando eu cheguei naquela casa, meu Deus, quando eu abri a porta daquela casa, sabe a casa, parece que a casa está mal assombrada? Não tem aquelas raízes que faz na parede? Estava tudo assim, mas a casa estava abandonada. O mato estava dessa altura, eu disse: não, para cá não vem não. De jeito nenhum que eu vou mudar para este lugar tudo acabado. Aleluia, não. A minha intenção já era: como é que eu vou trazer as pessoas para cá, para esse lugar? Aí minha mãe: meu filho, bora dar limpeza, ele vai comprar uma tinta, tu vem, aquela coisa, né, pelo Espírito Santo de Deus tocando ali. Só que eu não tinha para onde ir, amada igreja. E eu, aleluia, Jesus, fui e me mudei para aquele lugar. A minha primeira noite naquele lugar, amada igreja, me lembro como se fosse hoje. Eu, aleluia, Jesus, Santo Deus de poder e glória, deitei numa rede. Aí ele estava cansado da mudança, aleluia, quase adormecendo. Aí, aleluia, minha mão estava assim, aleluia, Jesus. Aí passou um negócio espinhento e eu puxei assim. Eu disse: ah, não. Eu me mudei de muitos lugares, amada igreja, porque eu era muito perturbado. Então, para mim, era um lugar. Não, se o lugar está amaldiçoado, eu vou embora daqui. Não, aqui tem, mas em todo lugar, amada igreja, que era a mesma coisa. Só que não era o lugar, era em mim. Então, aquilo me revoltou. E eu falei: não, vocês têm me acompanhado em todo lugar que eu vou. Aqui vocês não vão entrar, não. Me deu uma revolta. E eu vi aquele negócio todo espinhoso, aquele demônio desse tamanho. Peguei pela boca, amada igreja, e comecei a rasgar com uma força e saindo em direção à porta. E sai daqui! E ali, amada igreja, aleluia, eu voltei a deitar de novo. Amada igreja, quando eu olho para a porta, eu não sei explicar, mas eu vi começar a ouvir fogo e uns chifres grandes. E aí, amada igreja, eu fui perdendo as forças. Eu me lembro que o meu corpo ficou paralisado. Eu creio que o Senhor me socorreu naquele dia, porque eu não me lembro de nada. Glória a Deus, aleluia. Eu não lembro, amada igreja. Eu creio que um anjo pelejou pela minha vida ali, porque no dia seguinte eu acordei e fiquei pensando naquilo, meu Deus. Sabe, aquela imagem na minha cabeça. Mas em todo lugar que eu estava, amada igreja, era dessa maneira. E aí, amada igreja, Santo Deus de poder e glória, vou resumir, aleluia, que eu tenho já está indo embora. Naquela casa, aleluia, o Senhor, aleluia, Jesus começou a me tratar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando veio, amada igreja, aleluia, a pestilência, aleluia, Jesus, Santo Deus de poder e glória, quando veio esta pandemia, aleluia, Santo Deus de poder e glória, um dos primeiros ramos que foi atingido era que eu trabalhava, turismo. Fechou tudo. Fechou o aeroporto. Não vinha mais nada. Todo mundo ficou desempregado. E aí, amada igreja, estava perto do meu aniversário, 1º de maio. E eu queria fazer uma festa. Só que, aleluia, quem lembra que abril, não sei se vocês souberam aqui, fechou Manaus. 7 horas não podia estar ninguém na rua. A polícia passava em todo lugar. E aí, amada igreja, acabou que veio, aleluia, uma pessoa famosa, aleluia, Jesus, para cá, para Manaus, né, aleluia, Jesus. E acabou que eu que fui o comandante, aleluia, daquela embarcação, alguns dias do meu aniversário. Amada igreja, aquela pessoa veio para cá, aleluia, Jesus, para aleluia, para um lugar distante, aleluia, Jesus, para beber, para se prostituir, e era tudo que eu queria. Nós fomos para uma praia, aleluia, Jesus, bem longe, e lá, amada igreja, foi droga, bebida. 3 dias ela naquela situação, tomava banho, aleluia, era bebida para cá, bebida para lá.
E quando aleluia, nós retornamos, aleluia, ganhei com dinheiro. E ali, aleluia, São Deus de poder e glória, eu disse, agora eu vou fazer uma festinha. Vou convidar 2 amigos meus que eu tenho certeza que não tem nada. Não tem nada, não vai acontecer nada. E ali, amado São Deus de poder e glória, um dos meus sobrinhos tinha tido um sonho comigo. Que ele vinha, aleluia, uma orgia de demônios dentro da minha casa e fora. E ali, aleluia, Jesus, eu convidei 2 amigos, aleluia, Jesus, foram para lá. Mas sabe que parece que todo mundo estava, aleluia, cansado de estar em casa. Quando viram que estava tendo uma festa, foi todo mundo para lá, amada igreja. Tinha pessoas que eu nunca tinha visto. Tinha pessoas que eu nunca nem tinha falado, estava lá. Tanta gente fora e dentro, aleluia, Jesus. Do jeito que o Senhor mostrou, aleluia, Jesus. E terminou em briga aquela festa, amada igreja. E minha casa ficou cheia de comida no chão, lata espalhada, aleluia, meu Deus. E aleluia, Jesus, aquela festa acabou, aleluia, Jesus, eu me acordei, aleluia, passou algum tempo, e eu comecei a me sentir estranho. Comecei a sentir estranho, aleluia, Jesus. Comecei a sentir, aleluia, Jesus, muita dor no corpo. E quando, aleluia, chegou a noite, amada igreja, aleluia, minha cabeça estava explodindo. E eu falei bem assim, meu Deus, eu não acredito que eu peguei meu país. Eu ainda falei assim, mas como, Senhor? O tanto de gente que estava ali, meus amados irmãos. Meu Pai amado. Aleluia, Jesus. Quem lembra, aleluia, santo e exaltado nome do Senhor, que disse que meu ano estava na minha família? A primeira espada que veio na minha vida, amada igreja, foi aleluia, aonde, naquilo que eu amava. Um belo dia eu cheguei de viagem, peguei a ponte, aleluia, fui para um sítio beber e voltei só no dia seguinte. E quando eu cheguei a Madrid dormir, no dia seguinte eu me levantei, a minha casa estava alagada. A água estava bem aqui. Quando eu pisei em água, que eu vi água, sabe assim, eu fiquei paralisado. Todas as minhas coisas boiando, meu Deus. Tudo que eu amava, Madrid, o Senhor tocou, tudo. E eu, meu Deus, por quê? Eu comecei a chorar como uma criança. Depois que aquela água começou a escorrer, choveu tanto, Madre, que transbordou e entrou dentro de casa. Eu ajeitei, ela disse, por que, Senhor, que o Senhor fez isso? Essa foi a primeira espada. A segunda, aleluia, Santo de poder e glória, viria a seguir. Santo exaltado em nome do Senhor Jesus. Eu peguei a pertilência, Madre Igreja. E a minha primeira atitude foi, eu fechei toda a minha casa. Eu falei assim, eu peguei, mas eu também não vou passar para ninguém. Fechei a amada igreja, aleluia, Jesus, e não liguei para minha família, não falei com ninguém. Eu não era aquela pessoa, aleluia, Jesus, que tinha uma boa convivência, de boa vizinhança, não. Todo mundo me odiava, porque eu gostava de barulho. E aí, aleluia, Santo Deus de poder e glória, eu fui começando a perder as forças. Amada igreja, já ficava difícil tomar um copo de água, já ficava difícil me alimentar. No terceiro dia eu já estava muito fraco, debilitado. E aí, aleluia, Jesus, eu vi, aleluia, que um dos meus, aleluia, umas pessoas que eu conhecia estavam, aleluia, Jesus, em alguns hospitais. E eu fiz uma ligação, aleluia, Jesus, ali. Eu falei assim, tem como, aleluia, para o hospital? Eu falei, olha, eu peguei. Aí aquela pessoa foi sincera comigo e falou assim, André, não vem. Não vem, André. Porque, aleluia, Jesus, eles estão matando as pessoas. Eles estão, aleluia, Jesus, tentando achar um remédio, que eles estão testando um, testando outro, e as pessoas estão morrendo. Então te cuida para ir onde você está, não vem. E ali, amada igreja, eu não fui. E ali, se eu tiver de morrer, eu vou morrer aqui. Eu comecei a sentir muita dor. E eu queria morrer, amada igreja. Eu já não aguentava, cada pisada que eu dava, parece que eram 1000 facas que estavam entrando no meu corpo. No terceiro dia, amada igreja, aleluia, eu estava dando os meus últimos suspiros de vida. No terceiro dia, aleluia, eu estava dando os meus últimos suspiros de vida. E estava começando a faltar o fôlego. E eu estava começando a ficar sem ar. E eu disse bem assim, agora eu vou avisar alguém da minha família para vir recolher o meu corpo. Minha amada igreja, eu liguei para minha mãe, aleluia, próximo de meia-noite, aleluia. E ela atendeu aquela ligação. E eu falei, aleluia, mãe, aleluia, Jesus, peguei, aleluia, Jesus, a pertinência, peguei, aleluia, esse vírus. E eu estou morrendo. Eu estou dando os meus últimos suspiros de vida. Mas eu quero que a senhora fala para minha família, aleluia, Jesus, que essa vida, aleluia, Jesus, todas as decisões que ele tomou foi eu. Eu não quero que ninguém chore.
Deus. A minha mãe, amada igreja, ela é uma serva de Deus. Eu costumo dizer, aleluia, Jesus, que se fosse uma mãe lá do mundo, tinha desesperado, tinha ido lá. A mamãe calma, amada igreja, disse assim: meu filho, você está morrendo. Salva a tua alma. Volta para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Volta para Jesus, aleluia. Ali, meus amados irmãos, eu comecei a gritar, eu disse: eu não quero! Eu não quero! Se amanhã a senhora me ligar, eu não atender, pode me mandar recolher o meu corpo, porque eu já fui embora e eu queria morrer para a igreja. Eu não aguentava mais de tanta dor, eu não aguentava mais de tanto sofrimento, eu queria morrer ali naquela cama. Em um belo dia, aleluia, eu estava numa igreja bebendo no bar. Chegou uma pessoa, olhou comigo. Eu não lembro o rosto, eu não lembro como era aquela pessoa, mas essa pessoa chegou com uma bolsa. Me disse: esse jovem, fica aqui com essa bolsa, depois eu volto para buscar. Aquela pessoa nunca voltou, aleluia, para buscar aquela bolsa. E eu levei aquela bolsa para casa, aleluia. E quando eu abri aquela bolsa, aleluia, essa Bíblia estava lá dentro. E quando eu dava os meus últimos suspiros de vida, eu ouvi uma voz, aleluia, e aquela voz chamou meu nome, e ela falou: abre a tua Bíblia, abre a tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Eu sabia de quem era aquela voz, porque, aleluia, Jesus, eu já tinha servido ao Senhor, remandarai. Eu peguei as últimas forças que eu tinha, e eu peguei esta Bíblia. E quando eu abri, amada igreja, o primeiro versículo que eu li: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu comecei a chorar desesperado, porque eu sabia que o próprio Deus estava falando comigo. Era a minha situação, eu estava perecendo. Eu estava morrendo. Aleluia, Deus. Eu continuei a ler. Mas um dos serafins voou até mim com uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou os meus lábios. E tirado foi o meu pecado, purificado foram as minhas iniquidades. Ali, amada igreja, eu tinha certeza que o Senhor estava me curando. Glória a Deus. Aí eu tinha certeza que eu já não ia morrer mais. Eu tinha certeza, aleluia, que o Senhor estava me tocando naquele exato momento. E eu continuei a ler, aleluia. Então eu ouvi uma voz que me disse, aleluia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós, aleluia. Glória a Deus. O profeta Isaías respondeu: esta aqui envia-me a mim. Mas eu não respondi, amada igreja. Eu só fiz olhar a palavra e fechei aquela Bíblia. Mesmo morrendo, naquela situação, eu disse não para o Senhor. Mesmo daquela maneira, eu disse não para Deus. Só que Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. E eu fechei aquela Bíblia, eu me lembro que eu dormi chorando. Eu dormi chorando, né, remandarai, aleluia. Glória a Deus. E aleluia, Jesus, no dia seguinte, amada igreja, aleluia, Jesus, eu acordei normalmente, me levantei, e um momento eu parei, meu Deus, eu não estou sentindo mais nada. O Senhor me curou, o Senhor me curou, o Senhor me curou, aleluia. Ele cumpriu com a sua palavra. Eu fiquei pensando, amada igreja, foi a segunda espada, aleluia, do Senhor na minha vida. E aleluia, Jesus, toda a minha família foi lá, amada igreja, porque fez isso e aquilo, mas aquilo não tinha sentido nenhum para mim. Me abraçaram e aquela coisa não tinha sentido nenhum para mim. E aí, amada igreja, passou alguns dias, aleluia, Jesus, acho que uns 6 dias, e eu falei, aleluia, só na minha mente,
Para Satanás não ouvir, como se eu não fosse fazer a vontade dele. Falei assim: hoje eu vou beber. Hoje eu vou beber. Comprei uma igreja, umas caixas de cerveja, fiz ali um churrasco e deixei a porta aberta. Porque eu falei bem assim: quando me vir bebendo, alguém vai chegar aqui, vai entrar e vai começar a beber comigo. E começou a chover, uma igreja. Eu fiquei sentado ali bebendo, vendo aquela chuva caindo. Eu falei: essa chuva não vai entrar aqui não. Em um determinado momento, uma igreja, eu me levantei. Aleluia, Jesus, Santo Deus de poder e glória. Eu me levantei para ir no meu quarto. Quando eu entro no meu quarto, amada igreja, a água estava entrando por essas brechas aqui, ó. Estava mirando assim, sabe o olho d'água? Estava entrando assim, não, de novo não, Senhor. De novo não, meu Pai. Quando foi de noite, amada igreja, a água já estava no meu joelho. Eu falei bem assim: aleluia, pode se acabar tudo. Eu não quero mais nada, pode se acabar tudo que tem nessa casa. Amada igreja, eu saí, fui embora, abandonei aquela casa e fui beber. Aleluia, Jesus, fui beber, amada. Eu me lembro que eu voltei pela madrugada. Aleluia, Santo Deus de poder e glória. E quando eu voltei, aleluia, Jesus, fui escorrer aquela lama, aquela água. Meus amados irmãos, quando eu me acordei, tudo dentro da minha casa estava revirado. Tudo. O Senhor destruiu tudo. Tudo aquilo que eu amava. Foi a terceira espada do Senhor na minha vida. Anagassore mandarai anagasai. Aleluia, Deus. Eu me acordei, amada igreja, pior do que quando eu tinha pegado a aleluia, Jesus, chapertilícia. Aleluia, Deus. Pior. Eu não conseguia dormir. Quase não conseguia sair do banheiro. E muita dor. E eu, aleluia, Jesus, procurava essa Bíblia para, aleluia, Jesus, para abrir para uma palavra de conforto. E o Senhor só falava: profetiza contra ele. Ele está em pecado. Profetiza contra ele, filho da desobediência. Era só dessa maneira que o Senhor falava. Eu já tinha medo de abrir a palavra de Deus. Já tinha medo. Porque eu sabia que eu não tinha respondido ao chamado do Senhor. Eu já não estava aguentando mais. Eu estava ouvindo ali muitas vozes. Eu já estava ficando: será que eu estou ficando doido? Será que eu estou ficando maluco? No terceiro dia, amada igreja, eu dei um grito. Eu dei um grito dentro daquela casa e disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu vou responder o teu chamado, mas com uma condição. O Senhor, aleluia, vai tirar toda a vontade de beber da minha vida, toda essa vontade de me prostituir dessa carne. Enquanto o Senhor não tirar, eu não vou me entregar. Mas eu estou respondendo o teu chamado aqui agora. Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Amada igreja, naquele dia eu dormi, aleluia. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu não tinha mais nada. Não sentia mais dor, não sentia mais nada. O Senhor mais uma vez, aleluia, me curou. Eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu não estou ficando louco, meu Pai? Será que não é melhor me internar? Eu estava com isso na minha cabeça. Será que eu não estou ficando maluco? Será que esse negócio não mexeu, aleluia, com a minha cabeça? E ali, amada igreja, eu fiz uma prova com Deus. Minha mãe foi lá e eu fiz uma prova com o Senhor. E na minha mente disse: Senhor, se realmente é o Senhor que está falando comigo e eu não estou ficando maluco, o Senhor vai falar comigo através da tua palavra. Eu disse: mãe, abre o livro aí para mim. Quando ela abriu, uma igreja na Arabaçai, caiu no livro do profeta Jonas estava fugindo do chamado de Deus. Da mesma maneira era eu, aleluia. Eu estava fugindo, aleluia, não queria compromisso. Eu estava tentando fugir. Quando ela disse Jonas, eu disse: tá bom, não precisa me ler. Eu já entendi, aleluia. É Deus que está falando comigo. Eu não estou ficando doido, não estou ficando maluco. Xalabacala mandará. Aleluia. A partir daquele exato momento, amada igreja, aleluia, entrou um desejo no meu coração. Foi o primeiro dia. A minha libertação durou uma semana, 7 dias contado. Uma irmã, aleluia, que eu nunca vi essa irmã, nunca conheci, ela me mandou uma mensagem. Essa irmã era do Rio de Janeiro. Ela disse:
aleluia, Jesus, para você fazer uma campanha pela madrugada. E eu vou iniciar essa madrugada, uma campanha de libertação para você estar orando. Quando eu li aquela mensagem, amada igreja, entrou um desejo no meu coração de orar. E pela madrugada eu estava de joelho dobrado. Amada igreja, aleluia, Santos de poder e glória. Isso foi no ano, aleluia, Jesus, de 2020. Aleluia, Santos de poder e glória. Naquela primeira madrugada que eu orava, eu ouvi uma voz que entrou no quarto onde eu estava. Eu tinha, amada igreja, aleluia, Jesus, eu mergulhava muito, aleluia, de tudo as coisas que eu tinha. Eu tinha um telão muito grande, amada igreja, meu Deus. Eu gostava de aparência, eu queria me aparecer para as pessoas. E ali aquela voz, amada igreja, missionária Davi Miranda, ele morreu em 2015. Mas, aleluia, numa madrugada de 2020, eu ouvi a voz dele que entrou naquele quarto e ele falou bem assim: tira essa televisão de dentro da tua casa, porque através dessa televisão são milhares de legiões de demônios, aleluia, que entram neste lugar. No dia seguinte, amada igreja, eu tirei aquela televisão de dentro da minha casa. Voltei aleluia, Jesus, a orar de novo na segunda madrugada. Na segunda madrugada, aleluia, Jesus, o Senhor, aleluia, Jesus, me deu uma visão. Aleluia. E naquela visão, amada igreja, são das folhas, mas irmão, tu não tinha se entregado, o Senhor tinha te dado a minha visão. Sim, amada igreja. Quando eu era criança, eu já pregava, eu já orava por revelação. Eu tinha os dons do Senhor. Quando você vai para o mundo, os dons não saem, que saem ao Espírito Santo, eles permanecem. Para você ter noção, quando eu queria beber, eu não tinha dinheiro. Mas eu sentava, aleluia, Jesus, eu olhava uma mesa. Aleluia, escolhi uma pessoa, aleluia, sentava ali naquela mesa, falava a vida da pessoa toda e falava: agora paga a bebida para mim. Narabassupi. Quem usava Espírito Santo, não, Espírito do engano. Eu não tinha dinheiro, mas eu bebia a noite todinha porque aquela pessoa queria saber mais. Você entende? E ali, amada igreja, o Senhor abriu minha visão espiritual e eu vi com um martelo. E eu quebrando, aleluia, algumas coisas de maldição que estavam na minha casa. Eu tinha uma estante, amada igreja, de uma ponta a outra, que tinha garrafas de bebida, de quase todas as partes do país. Eu me agulhava, quando as pessoas entravam, eu via naquelas, meu Deus, aleluia, Jesus, que coisa, né, aleluia, porque tu tem tudo isso. Eu gostava, amada igreja, de aparência, aleluia. E eu, aleluia, no dia seguinte me desfiz, aleluia, Jesus, e comecei a quebrar umas coisas, aleluia, Jesus, que eu olhava, aleluia, eu sabia que lá, aleluia, tinha alguma coisa de maldição na minha vida. Eu tinha um perfume, amada igreja, de uma cantora famosa, muito famosa, uma cantora internacional. E quando eu olhei para aquele perfume, aleluia, de poder e glória, eu disse: tu também vai. Amada igreja, eu tinha muito ciúme daquele perfume, foi muito caro. E eu só usava ele com ocasiões muito especiais, meu Deus, estava mais da metade. Aleluia, de poder e glória, amada igreja, aleluia, Jesus. Eu peguei, amada igreja, dei a primeira martelada, aquele perfume não quebrou. Dei a segunda, dei a terceira, aquele perfume não quebrou. Eu fiquei olhando, peguei aquele perfume e levantei para o céu e disse: Senhor, eu sei que aqui tem uma maldição que está na minha vida, e eu te peço no nome de Jesus, meu Pai, que essa maldição seja quebrada. Na igreja, meus amados irmãos, eu coloquei aquele perfume no chão, peguei aquele martelo, só foi uma, sabe aquela coisa que parece que se iniciou, se deu para quebrou dessa maneira, e ali realmente tinha uma maldição que estava na minha vida. E eu fui, amada igreja, até o 7º dia, aleluia, Jesus. E quando eu fui perceber, amada igreja, no 7º dia, eu já estava andando de calça e de camisa e com uma Bíblia na mão, para tudo quanto é lugar. Eu ainda não tinha me entregado para o Senhor. E ali, aleluia, naquele último dia, aleluia, Santo Deus de poder e glória, o Senhor já estava tirando tudo da minha casa, saiu tudo, tudo foi destruído, tudo. A Nagasai. E aí, amada igreja, aleluia, Jesus, no último dia eu acordei e tinha um culto. Nesse último dia era um culto na casa da minha mãe, um culto no lar. E aí, aleluia, Santo Deus de poder e glória. Ali, aleluia, eu me acordei estranho. Eu senti, aleluia, que tinha um demônio do meu lado e tinha um anjo do meu lado, e eles estavam assim, puxando a minha mão, brigando para cá. Eu sabia que era no mundo espiritual, comecei a sentir muita dor. Eu disse: não, eu vou para esse culto, alguma coisa vai acontecer lá. E eu fui, amada igreja, aleluia, Jesus. Eu cheguei lá muito abatido, minha mãe olhou para mim, aleluia, Jesus, já sabia o que estava acontecendo. Deus já tinha mostrado para ela. E ali, amada igreja, foi, ali começou aquele culto, eu fiquei bem no
cantinho ali, aleluia, para ninguém, sabe aquela pessoa que não quer ser notada? Fiquei ali, amada igreja, aquele culto foi uma bênção, tinha muita gente ali. E ali, amada igreja, no final daquele culto, aleluia, Jesus, eu ouvi de novo uma voz, aleluia, Jesus, que falava: é hoje, é hoje, é hoje. Aleluia. E ali, amada igreja, aleluia, eu fiz mais uma prova com Deus. Eu disse: Senhor, se o Senhor quer, aleluia, que eu me entregue hoje, aleluia, para o Senhor, aleluia. O Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, só na minha mente, amada igreja. O Senhor, aleluia, vai falar comigo através de qualquer pessoa que está aqui. Só deu tempo de eu pensar, amada igreja. Se levantou uma irmãzinha lá no canto e ela falou: jovem, preste atenção. O Senhor manda te dizer, aleluia, grande a obra que o Senhor tem na tua vida. O Senhor me escolheu para uma grande obra, para uma amada igreja. Eu não deixei aquela irmã, aleluia, Jesus, terminar. Eu caí de joelho, aos prantos, chorando, gritando: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Aquela igreja foi tomada no mistério. Aquela igreja, amada igreja, foi tomada em línguas estranhas. Aqueles irmãos começaram a ser tomados pelo Espírito Santo. E eu estava no chão de noite chorando. Só chorava, aleluia. Caí com uma Bíblia na leite no meu coração. Chorando a calma de tomada da mesma maneira como o Senhor tinha mostrado para minha mãe, ele disse: ele vai se render dessa maneira, ele vai cair de joelho aos prantos. Aleluia, Deus. Foi o dia mais feliz da minha vida, amada igreja. Foi o dia mais feliz da minha vida. Porque toda aquela felicidade voltou para dentro do meu coração. Tudo aquilo que eu sentia, quando eu era criança, voltou novamente para mim. Foi no dia 29 de junho de 2020. O dia que eu, aleluia, caí de joelhos ali. E desde lá, amada igreja, o Senhor, aleluia, vem trabalhando na minha vida muito rápido. Glória a Deus. Com uma semana, aleluia, eu fiz a minha primeira pregação. A mesma irmã que profetizou lá, o Senhor usou ela, falou bem assim: tu vai pregar lá na minha casa semana que vem. E eu olhei para ela e disse: não, eu acabei de voltar, isso não está certo. E o Senhor falou bem assim: você vai sim. Com uma semana, amada igreja, na Gaçubra, eu fiz um jejum de 3 dias. Assim, foi, meu Deus, eu não sei o que falar, não sei. Comecei a ler a Bíblia pela madrugada, não entendia nada. E eu fiz um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber nada. E no terceiro dia daquele jejum eu fui pregar. E foi pregar no livro de Esther. Fiquei tão nervosa, Maria, porque foi o culto lá que deu mais pessoas, mais gente. E cada pessoa que entrava eu ficava mais nervoso ainda. Cada pessoa que entrava disse: meu Deus, aleluia, não parava de soar. Eu disse: agora, Senhor, eu não sei o que falar. Mas como diz a palavra do Senhor, quem vai falar é o Senhor, não somos nós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E ali, amada igreja, o Senhor operou tremendamente. Aleluia, Jesus. Eu fui terminar o culto, já era quase 10 horas da noite. Os irmãos olham para mim: não vai terminar, não. Deus, amada igreja, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Tudo foi acontecendo muito rápido na minha vida. Eu passei, aleluia, para o ensinamento, aleluia, para entrar, aleluia, nas águas. 6 meses de ensinamento, sem oportunidade, sem nada, mas orando, buscando ao Senhor. E tinha uma ansiedade muito grande no meu coração, aleluia, São Deus de poder e glória. Para eu ser batizado com o Espírito Santo, amado igreja, o Senhor tirou a ansiedade do meu coração primeiro. Aleluia, Jesus. Porque, aleluia, Jesus, tinha imaginado, quando eu entrasse ali, aleluia, naquelas águas, eu, aleluia, Jesus, iria entrar, aleluia, Jesus, e nenhum obreiro ia me segurar, que o Senhor vinha com uma glória, e fogo ia rodar naquela água para cá e para lá, e ninguém ia conseguir me segurar. Só que não foi dessa maneira. Eu fui batizado nas águas, senti a presença de Deus, só que não fui batizado com o Espírito Santo. E saí, aleluia, Jesus, daquelas águas ali, amada igreja, Anagaçubra, o Senhor falou para mim. Eu estava, aleluia, choveu muito, mas o Senhor se batizou nesse mesmo dia. Foi muita gente que dirigiu na hora, eu lembro, aleluia, Jesus, que eu vi lá, aleluia, Jesus, os irmãos aqui, muita felicidade, porque nós voltamos, aleluia, na mesma época, não é, aleluia, Jesus, para a casa do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. E ali encontrei os irmãos daqui também, aleluia, lembro que caiu muita chuva, não foi? Meu Deus,
Uma chuva, que meu Pai amado. E ali, aleluia, Jesus, todo mundo correu para ir embora para os ônibus, e eu fui me trocar de roupa. E o Senhor falava bem assim, olha para trás. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém. O Senhor falava bem assim comigo, é dessa maneira que vai ser a tua caminhada. Tu vais estar sempre só, fisicamente, mas os meus anjos vão estar ao teu redor. Glória a Deus, aleluia. E aquilo me consolou, mas realmente, aleluia, Jesus, são Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus, com, aleluia, 7 meses, aleluia, Jesus, 1 mês depois que eu desci as árvores, não. Dezembro, quase 1 mês e meio. Foi logo no início de janeiro de 2021. Eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu deixei nas mãos de Deus, porque eu queria. O Senhor falava assim, vou te batizar. Aí para mim era agora ou amanhã. E nada. Senhor. Aquela coisa, né? Ansiedade. Deus não trabalha na ansiedade, mas Ele precisa tirar. Aí o Senhor está nas tuas mãos. Esqueci. Comecei a fazer a obra, comecei a glorificar e dava glória. Vamos pensar que não, ele enrolou um pouco. Não me enrolar um pouco. Aí eu dava glória. Aí eu disse, Senhor, eu quero uma confirmação. Se realmente o Senhor me batizou com o teu Espírito Santo, o Senhor vai usar aquela pessoa que está lá no altar. Amada igreja, era uma irmã que estava pregando. Ele disse, olha, tem uma pessoa que você fez prova com Deus está te confirmando aqui agora. Levantei minha mão na hora, amada igreja, foi um mistério muito grande do Senhor na minha vida. Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Tudo aconteceu muito rápido, amada igreja. O Senhor falou para mim assim, aquilo que geralmente as pessoas aprendem em anos, tu vai aprender em semanas, dias, no máximo semanas. E é por isso, amada igreja, que eu levo essa palavra com muita seriedade. O Senhor, Ele me corrige aqui no altar. Antes, aleluia, Deus de poder e glória, de eu subir aqui no altar, o Senhor já me corrigiu. Por quê? Teve, amada igreja, um momento que eu fui contar meu testemunho. Só que, amada igreja, aleluia, Jesus, por uma falta de vigilância, aleluia, Jesus, eu aumentei algumas coisas ali, aleluia, Jesus, que aconteceu, não é? E o Senhor mostrou, né? Aleluia, Jesus, eu disse, Senhor, eu vou contar meu testemunho novamente. Então, que o Senhor traga à memória exatamente aquilo que eu preciso falar, e que não seja aumentado e nem diminuído nada, exatamente a verdade. Quando eu dobrei meu joelho, o Senhor falou comigo. Então, uma responsabilidade muito grande. Aleluia, Jesus, São Deus, poder e glória. Com 1 ano e pouco, amada igreja, que eu estava na presença do Senhor, o Senhor tirou os meus pés de Manaus, aleluia, Jesus, e eu fui, aleluia, para outros estados. São, aleluia, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Fiquei 7 meses, aleluia, na estrada, antes de retornar para Manaus. Retornei, aleluia, São Deus, de poder e glória, o ano passado. E quando eu voltei, amada igreja, eu tinha falado, agora eu já fazia muitos lugares, agora eu vou pregar muito. Fiquei 6 meses de novo, sentado no banco. Porque eu precisava passar pela aprovação para o Senhor novamente me colocar no campo missionário. Para quê? Para não entrar soberba no coração e nem exaltação. Aleluia. E aí, amada igreja de poder e glória, depois que eu passei nessa prova, aleluia, Jesus, o Senhor me remanejou para outro lugar. E ali, aleluia, começou novamente, aleluia, meu ministério a pregar. E o Senhor falou, aleluia, Jesus, para mim, aleluia, através de um vaso, que esse ano, aleluia, Jesus, eu não iria parar. Era para me levar a palavra. Então, amada igreja, foi dessa maneira, aleluia, Jesus, que eu cheguei aqui. Foi dessa maneira, aleluia, eu tive a oportunidade ontem, fiquei muito emocionado, né, de trazer a palavra ali, pelo Espírito Santo de Deus. Foi um momento, aleluia, muito tremendo, porque, aleluia, eu me criei aqui neste lugar. Eu me criei, amada igreja, eu passei também muita luta, aleluia, São Deus de poder e glória. Mas o Senhor sempre exalta as pessoas no momento certo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus não esquece de nada, amada igreja. No momento certo, Ele vai te entregar aquilo que você procura. Amém? Se põe de pé nesta noite. Aleluia. Alamande Pomanagasai, fecha o teu olho aí. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória. A tua palavra foi pregada nesta noite, Espírito Santo. E eu te entrego, meu Deus, aleluia, Jesus, cada palavra que foi falada. Aleluia. Eu te entrego cada palavra, meu Pai, aleluia, meu Pai. E que esse testemunho, meu Pai, venha edificar esta vida. Essa pessoa, meu Pai, aleluia, que precisa tomar uma decisão de mudança na sua vida. Essa pessoa que precisa tomar uma
meu Pai. Que o Senhor venha tocar. Que o Senhor venha transformar, meu Pai. Remande comanagas, omeric, ela mande comanagas. Pracho, replava, sore mandarai, aleluia. Amém, amada igreja.